Salve meus monstros, aqui é o Herobrine Teórico. Estou trazendo o episódio 6 A Grande Guerra, parte 1. Dito isso, vamos para a teoria. Então Orochimaru fala: você que vês essa vila? Eu falo: foram os meus clones que fizeram. O Pain fala: aqui tem pão? Eu falo: na verdade aqui tem uma padaria, que o meu clone trabalha lá. O Pain fala: muito obrigado, eu não como há dias. Então eu quase ri, então não ri, então eu falo: mas você precisa comprar. O Pain fala: tá bom. Então o Pain vai para a padaria, então eu falo: eu quero que vocês vão para aquela base que eu fiz. Então todos menos o Conan e o Yaiko, o Tobi e a Rin, porque eles são casais. Então o Pain chega com sacola cheio de pão, então ele fala: onde estão os restos? Eu falo: estão naquela base ali. Então o Pain entra na base, então a Deidara ficou atrás de uma árvore, veio na minha direção e me dar um abraço, um aviso: eu estou com roupas pretas e não de branco. Então eu falo: eu sei que você gostou de mim, Deidara. A Deidara fala: eu sei. Então eu vou dar um time super. 2 meses depois, a minha vila tinha muitas pessoas, e também tinha as Jinchurikis também, e também eu estou namorando a Samui, a Deidara, a Yujito, a Fu, a Kushina, a Tsunade, a Hinata, a Temari, Mei, e outras meninas do anime. Se eu falar o tempo todo vai ficar bem chato. Estou com 30 mulheres, e também eu trouxe o Jiraiya, revivei o pai do Kakashi e do Gai, trouxe todos os Uchihas, é muitas pessoas mesmo, até o tio do Lamen. Enquanto isso, com a reunião dos Kages, o Minato estava preocupado o que pode acontecer daqui pra frente. O Minato fala: nós precisamos deter o Herobrine antes que seja tarde demais. O Raikage fala: é isso mesmo, quarto Hokage, se nós não conseguimos matar ele pode acabar a guerra e as nossas vilas. O outro que virou um Mizukage fala: eu tenho um plano. O quarto Kazekage, que eu não deixei o Orochimaru matar, ele fala: eu sei de um plano muito bem. O terceiro Tsuchikage fala: então nós vamos fazer um Edo Tensei para trazer os 2 Hokages e o Madara de volta. O Minato fala: isso mesmo, e também nós temos 100.000 soldados, então vai ser muito difícil para o Herobrine conseguir luta com todos eles. O Menma nos seus pensamentos: se prepare, Herobrine, você vai ser derrotado logo logo, e eu vou ficar com suas esposas, menos a minha mãe, porque é nojento pegar a própria mãe. Para avisar, o Minato havia pegado Edo Tensei no laboratório do Orochimaru, então o Minato pegar os 3 caixões, e ele faz o Edo Tensei, trazendo o Hashirama, o Tobirama e o Madara de volta à vida, mas não completo como eu faço. Então o Menma vai treinar muito, que eles fizeram uma sala do tempo, com a ajuda de Madara, que havia aprendendo isso por causa que ele viu há muito tempo usando isso desde morto. Então o Menma treinar por 18 anos, que equivale a 3 horas. Então o Menma pensa: se prepare, Herobrine, a vitória vai ser para mim, seu idiota. O Minato pensa: a nossa vitória está garantido, Herobrine. Então eu estava em cima da muralha, vendo a vila toda, mas se parece uma cidade de cima. Então eu vejo a Albedo e a Chautiara atrás de mim, me abraçando. Então eu dou um abraço delas. Um aviso: eu havia destruído todas as vilas com a transformação do Godzilla com chamas negras, e é por isso que os Kages ficaram tão chocados. Então as duas me deram um abraço, e elas lambendo o meu pescoço. Então eu gosto que elas estão me lambendo, porque eu me sinto que estou em um paraíso. Então eu vejo uma coisa lá fundo e eu fico chocado, porque eu estava vendo todos os exercícios que é 100.000, os Kages, o Menma, o Hashirama, o Tobirama e o Madara. Então eu falo bem alto para minha vila:
todos vocês entram nas suas casas, que são prédios, vai ter uma guerra que pode ter a paz no mundo. Então todos se escondem de casa. Então a Naruko se teletransporta onde estava eu, a Albedo e a Chautiar. A Naruko fala: agora chegou o dia. Eu falo: isso mesmo, Naruko, a grande guerra. A Naruko fala: eu posso chamar os nossos exércitos que são fortes? Eu falo: pode sim. Então a Naruko vai na base e chama o Gatou e seus capangas, que são meus exércitos, e os abusa. Então todos nós ficamos na frente do portão. O Gatou fala: então chegou o grande dia, Herobrine. Eu falo: chegou sim. O Zabuza fala: então eu posso lutar agora. Eu falo: eu vou fazer uma coisa antes. Então todos os 100.000 soldados, todos os Kages, o Menma, o Hashirama, o Tobirama e o Madara chega. O Minato fala: se prepare, Herobrine, para você ser morto, e nós vamos ficar com a sua vila, porque é bem seguro. Eu falo: se alguém quiser desistir pode entrar na minha vila, porque vocês vão ser mortos. Então 30.000 soldados desiste. O Minato fala: mando de covardes. O Raikage fala gritando: vamos começar a guerra. Então todos nós começamos a correr, e alguns dos 70 soldados são mortos por meus Onis. Então eu me transformo naquela aparência que vocês sabem. Então eu estava prestes a matar o Raikage, mas o Menma me bate. Então eu falo: você ficou bem forte, Menma. O Menma fala: é isso mesmo. Então eu falo: vamos lutar em outro lugar. Então os meus olhos ficam cinza com a aura cinza, e sai um portal. Então eu falo: vamos entrar, Menma, porque lá não tem ninguém. Então o Menma entra. Então a Naruko estava lutando com o Minato, o Zabuza estava lutando com o Mizukage, o Gatou estava lutando com o Raikage, a Albedo estava lutando com o Tsuchikage e a Chautiar estava lutando com o Kazekage. Então alguns dos meus homens estavam lutando com 70.000 soldados, o Hashirama, o Tobirama e o Madara. Enquanto isso eu e o Menma, nós estávamos se preparando para nossa luta. Então nós começa uma batalha equilibrada, porque o Menma treinou muito. Então o Menma me dá um chute na minha barriga, e depois me dá um soco. Então eu fico todo deitado no chão. O Menma fala: agora você sentiu a dor que eu passei por você, Herobrine. Eu vou te matar, eu vou ficar com as suas esposas, e eu vou espancar muito a Naruko, fazendo ela ser torturada, e também eu vou estuprar ela demais, e você não vai estar aqui para ajudá-la. O Menma dá um sorriso, e depois dar uma risada maligna. Então começou a dar um grito dizendo: não, não. Então o meu cabelo ficar com Super Saiyajin Deus, e eu ganho escamas dos meus braços, e fico com a marca da maldição. Então eu falo com uma voz assustada: eu não vou te perdoar, seu verme maldito, seu lixo, seu filho de uma puta. Então o Menma começa a correr, e eu vou, porque eu tenho asas. Então acontece um suspense que é continuação. O vídeo acaba por aqui mesmo. Espero que você gostarem muito. O próximo episódio, que é a Grande Guerra, parte 2, vai ser o final. Valeu e tchau.